Bora lá, meus queridos, coisa boa demais é estudar língua portuguesa, em especial a sintaxe, né? Então, agora eu, professora Ana, professora de língua portuguesa, vou falar, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a classificação dos predicados. Mas veja bem, pré-requisito para essa aula é assistir a aula sobre a classificação dos verbos, tá bom? Então, você precisa saber tipos de verbo, né, verbo de ação e verbo de estado, para conseguir acompanhar a classificação dos predicados. Então, se você ainda não viu, volta para a aula lá da classificação dos verbos, dos tipos de verbos, porque a gente precisa entender legal que existe verbo de ação, verbo de estado, para entender a classificação dos predicados. Um segundo para você voltar lá e assistir essa aula. Aí sim, agora você está pronto para a classificação dos predicados. Vou colocar aqui na tela, gente. São 3 tipos de predicados. Nós temos o predicado, que é chamado de predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Mas aí presta atenção. Olha só. Tem gente que lê isso daí e pensa assim, tá fácil. Predicado verbal tem verbo, nominal não tem verbo, verbo nominal tem verbo. Se tiver verbo ali no nome é porque o predicado tem verbo. Não! Não é assim que funciona. Sintaxe é o estudo das orações. Tá prestando atenção em mim? Oração é o quê? Oração é um enunciado com verbo. Esse é o conceito de oração. Então, todo predicado tem verbo. Não importa se o nome dele é nominal, ele vai ter verbo. É que ele tem um tipo diferente de verbo. Então, você pega qualquer oração. Vou colocar uma oração aqui, ó. Eu gosto de Rolândia. Rolândia. Para quem não sabe, Rolândia, a maior cidade do estado do Paraná. Cidade boa demais, tem um museu de cera fantástico lá. Eu indico muito que você vá visitar o Museu de Cera de Rolândia. Para quem não sabe, eu estou falando aqui de Londrina. Rolândia é nossa vizinha aqui, cidade boa demais. Eu gosto de Rolândia. O que é o predicado? O predicado é o seguinte: identificou o verbo ali, gosto? A partir do verbo, você vai identificar o sujeito. O sujeito aqui é eu. Podia ser qualquer um. Podia ser o Luiz gosta de Rolândia. Podia ser a cidade de Londrina gosta da cidade de... Qualquer um. Identificou o sujeito? Tira ele. Tirou o sujeito? Tudo que sobrar é o predicado. Tudo. Tudo. Inclusive o verbo. Porque tem que ter verbo no predicado. Então, o concurseiro vai lá, né, todo entusiasmado, todo serelepe, e aí tem a pergunta lá, classifique o predicado, qual é o predicado? Tanana, e a pessoa vai lá e marca só o de Rolândia. Não, meu querido, você está confundindo o predicado com complemento. Está confundindo o predicado com objeto. Presta atenção, o predicado é tudo. Tirou o sujeito, o que sobrou é predicado. E o predicado sempre vai ter verbo. É a partir desse tipo de verbo, né? É um verbo de ação, é um verbo de estado, que a gente classifica os predicados. Então, presta atenção. Predicado verbal. Todo predicado tem verbo. Vem aqui nas classificações comigo. Predicado verbal é quando tem verbo de ação. Então, ó, predicado verbal, ele indica uma ação. Tem verbo de ação, é predicado verbal. Fácil demais, ó. Nós caminhamos muito hoje. Vai lá, identificou o sujeito? Nós. Tira o sujeito. O que sobrou é predicado. Aí você vai lá no verbo desse predicado. Caminhamos. Caminhamos é verbo de ação? É, então eu tenho um predicado verbal. O exemplo de baixo. Cheguei hoje de viagem. Qual é o sujeito? Eu. Sujeito elíptico, oculto, desinencial. Tira o sujeito. O que sobrar é predicado. Então aqui o predicado é cheguei hoje de viagem. É tudo. Tudo isso daí é o predicado. Vai lá no verbo. Cheguei. Cheguei é um verbo de ação. É um verbo de ação. Predicado verbal. O cliente perdeu os documentos. Qual é o predicado? Perdeu os documentos. Ó, você tira o sujeito. O predicado é o que sobra depois que você tira o sujeito. Aí vai no verbo. Perdeu. Perdeu é verbo de ação? É verbo de ação, predicado verbal. Fácil demais. Tem verbo de ação, predicado verbal. Predicado nominal, o que é então, Ana? Predicado nominal, acompanha aí comigo, ó. Se o verbal tem verbo de ação, o nominal tem verbo de ligação. Predicado nominal
tem verbo de ligação. Então, dá uma olhadinha aí, ó. Vai indicar o estado ou a qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Olha o exemplo. Alan está feliz. Tira o sujeito. O que sobrou é predicado. Então, está feliz é predicado. Identifica o verbo está. Está é verbo de ação? Não. Está é verbo de estado. Predicado nominal. Predicado nominal. Fiquei exausta. Quem fiquei? Eu fiquei. Tira o sujeito. O que sobrar é predicado. Então, predicado é fiquei exausta. Verbo, fiquei. Fiquei é verbo de estado. Que é a mesma coisa de eu falar, eu estou exausta. Então, se é verbo de estado, a gente chama de predicado nominal. Ele continua atencioso comigo. Tira o sujeito, que é o ele. O predicado é continua atencioso comigo. O verbo é continua. Verbo de ligação, verbo de estado. Sendo verbo de estado, ele continua atencioso comigo. Predicado nominal. Mas volta aqui nos exemplos, Luiz, por gentileza. Nem preciso colocar minha carinha aí no canto. Deixa o pessoal focar nas frases. Se você observar, depois do verbo, sempre que tem verbo de ligação, verbo de estado, depois do verbo sempre vai ter um adjetivo. O que é o adjetivo? É uma característica. Então, ó, feliz é uma característica do Alan. Exausta é uma característica do eu. Eu fiquei exausta. Atencioso é uma característica do ele. Então, você sempre vai ter uma característica, um adjetivo. Se você tem um adjetivo dentro do predicado, você tem um predicativo. Vou até mudar a cor aqui, ó. Feliz, exausta e atencioso são predicativos. Predicativo é um adjetivo dentro do predicado. Por isso que tem esse nome, predicativo. É a mistura de predicado e adjetivo. Pegou? Predicativo, adjetivo e predicado. Sempre que tem verbo de ligação, verbo de estado, que indica o estado do ser, depois desse verbo você vai ter um adjetivo. E o nome disso é predicativo. Isso é importante. Predicativo é um dos conteúdos que mais caem ali quando a gente fala da sintaxe do período simples. Então, sabendo disso, a gente vai para o nosso terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, vamos ver aqui na tela, ó. Predicado verbo nominal é quando a gente tem ao mesmo tempo, deixa eu voltar aqui para a minha corzinha favorita, que é o vermelho, a gente tem ao mesmo tempo um verbo de ação e um predicativo. Você só vai ter um verbo. Muita gente acha, o verbo nominal, eu tenho o verbo de ação e o verbo de estado. Não. A gente está estudando período simples. Um verbo só. Uma oração só. Você só vai ter um verbo. Só que você vai ter um verbo de ação e um predicado na mesma oração. Olha os exemplos. Susana chegou cansada. Tira o sujeito. O que sobrar é predicado. Ó, chegou cansada. O verbo é chegou. Chegou é verbo de ação. Cansada é um predicativo. É um adjetivo. Se você tem verbo de ação e predicativo na mesma oração, a classificação desse predicado fica predicado, verbo nominal. Porque tem verbo de ação e tem predicativo. Olha o outro exemplo. Terminaram satisfeitos o trabalho. Eles é o sujeito, né? Então, tudo é predicado, ó. O verbo é terminaram. Terminaram é um verbo de ação. Fechou? Só que tem os satisfeitos aqui. Satisfeitos é um adjetivo. Portanto, é um predicativo. Se eu tenho verbo de ação e predicativo, eu vou ter um predicado verbo nominal. Considerou a caminhada desagradável. Considerou a caminhada desagradável. Aqui eu tenho o verbo de ação e também o predicativo ali. Então, todo predicado que nós tivermos, né? Todo predicado que tiver um verbo de ação e um predicativo, eu chamo de predicado verbo nominal. Presta atenção, então.
Predicado o que que é? Tirou o sujeito, o que sobrou é predicado. Fácil. Se esse predicado tem verbo de ação, ele é um predicado verbal. Tem verbo de ligação, ele é um predicado nominal. Tem verbo de ação mais um predicativo, ele é verbo nominal. Fechou? Lindo demais? Agora você está capacitado para dominar e gabaritar as questões de classificação do predicado. Valeu, galera, e até a próxima!